explicação bem breve do que estudamos. Tá, o tema aqui que foi sugerido é um tema mais eclesiológico, né, sobre a igreja. Aqui nós vemos num contexto, foi em dezembro, alguns irmãos aqui sofreram algumas represálias, né, de alguns líderes, e alguns até foram excomungados dos líderes da igreja. Então foi sugerido esse tema para a gente meditar um pouco. Mesmo que vivemos em tempos difíceis, será que Deus tem atuado através dessa igreja ainda? E se tem atuado, até onde vai essa autoridade? E até onde eu devo me submeter? Qual é a minha postura diante disso? Que é o que a gente vai ver agora. Então foram 4 temas. O primeiro foi as fases da igreja de Deus na terra. O conceito aqui é que não existe só a igreja adventista, mas é a igreja de Deus, na qual a igreja adventista é só uma fase, né? Aqui da igreja judaica, a igreja edêmica. E vimos que essa igreja ela sempre foi débil. Não é a igreja adventista que é débil. A igreja de Deus sempre foi débil. Né? Vimos a igreja adventista e sua autoridade. Nós vimos que Deus estabeleceu essa igreja, não só um povo, mas até mesmo um CNPJ. Nós vimos que Deus organizou mesmo, fez uma organização. Vimos que o nome Deus escolheu. Né? Então não é só, não, é um povo. Não, Deus levantou sim uma organização. Né? E vimos a autoridade dela, vimos algumas citações em que as pessoas falavam que a igreja era Babilônia, colocamos aquelas citações no devido contexto. Quando Ellen White diz, a gente colocou as 4, 5 citações em que Ellen White diz que a igreja, a voz da Associação Geral não é mais a voz de Deus. Colocamos aquelas citações no seu devido contexto. E mostramos que depois disso Ellen White retificou a autoridade da igreja, da Associação Geral. E depois, agora vimos... o que nós vimos mesmo agora? Os períodos da igreja, as fases que passamos, né, com as apostasias da igreja, as crises. E Deus não deixou de... Isso, as crises na igreja. Vimos então a terceira parte, que mesmo quando eu estudava no IEST, o Giancarlo, que foi um dos professores, ninguém sentava na frente, porque ele era bem dinâmico, e se ele via que você estava boiando, ele, você. Às vezes você estava lá no Japão, no tamanho da sala de aula, aí você. Minha esposa vivia escondida. Eu já era casado quando eu estudava no IES. Ela vivia escondida. Então nós vimos que, apesar da Igreja de Deus ter a sua autoridade, Deus ser levantado, ela tem crises internas. Né? Tem apostasia. Nós até lemos uma situação bem forte que diz que a apostasia já está até levedada, né? Já está até fermentada dentro da igreja. Porém, nós colocamos também, em comparação com todos os períodos da Igreja de Deus aqui na Terra, e vimos que não é nada novo. Não é nada novo. Né? O que nós vivemos hoje em apostasia, em ações, né? Nós determinamos assim, que em ações e atos ainda não chegou tão drasticamente quanto Israel chegou a ter homossexuais dentro do templo, sacerdotes, né? Hoff Ginés, que levavam mulheres aos bandos dentro do templo, né? Para ter relações sexuais com elas. A gente não vê isso hoje, sendo sancionado pela igreja como era antigamente. Claro que colocamos também que a nossa culpa é maior porque temos mais luz, ok? Mas então não é nada de novo, não é nada de novo. Temos esses problemas e vamos tê-los até a volta de Jesus, ok? Então a quarta parte é a atitude do remanescente, né? Diante de tudo isso. Como é que o remanescente vai se portar? Mas como assim? A igreja adventista não é a remanescente? Não é a igreja visível? Mas nem todo mundo que está na igreja visível é a igreja visível. Nem todo mundo que está ali dentro é o remanescente. Se a gente for ver, vamos pegar a Bíblia aqui. Pode ser Romanos ou Isaías. Romanos 3, se eu não me engano. Romanos 3, 27. 7, 3, 27. Não é 3, 27 não. 2. Ou é 9, 27? 9, 27. É 9. 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel, da igreja.
Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então isso aqui é um versículo crítico. E já nos mostra que dentro da igreja, o remanescente será salvo. O que é? Eu fui ler o que significa remanescente. Remanescente é o resto, é a sobra. Ou seja, pouca coisa. Nos remete ao pensamento que Jesus diz: a porta é estreita. Não dá para passar muita gente. Entendeu? Então, isso já nos remete que pouca gente, mesmo dentro da igreja adventista, vai se salvar. Ok? E ratificando esse versículo, essa citação é muito pesada, né? É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Então, não tem nenhum entre 20. Hoje é 20, 22 milhões de adventistas nos livros da igreja, mais ou menos. Então, vamos arredondar para 20 milhões, ou seja, nem 1 milhão estaria salvo. Ok? Então, é uma perspectiva muito pessimista. Muito pessimista. Então, às vezes, queremos jogar a igreja num período onde ela não está. A igreja não é, infelizmente. A igreja não tem elogio nenhum. A igreja que causa náuseas. Mas é a igreja de Deus. O que tiveram as oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, ou seja, a membresia, da membresia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, que é uma igreja, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Ou seja, não vai ter diferença nenhuma para a maioria da nossa membresia, incluindo pastores, presidentes de associações, enfim, incluindo eu, você, né, e oxalá que não estejamos nessa profecia. Ok? Então, só o remanescente será salvo. Então, como que o remanescente deve proceder dentro da igreja remanescente, sendo que os que dirigem, né, em algumas situações, não são os remanescentes? Nós estudamos sobre a autoridade da igreja. Cristo dá poder. Eu coloquei acho que umas 4 citações que comenta esse versículo, de Mateus 18:18. Né? Cristo dá poder à voz da sua igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Já ouvi muito isso. Se o irmão foi excomungado, o que desligou aqui, desliga lá. Eu achei acho que umas 4 citações sobre esse versículo. Não se apoia coisa alguma como seja o homem, por sua própria responsabilidade. Desvia-se e advogar as ideias que bem lhe parecem a despeito do juízo da igreja. O mais alto poder abaixo do céu concedeu o Senhor à sua igreja. É a voz de Deus em seu povo reunido na qualidade de igreja, que deve ser respeitada. Essa é a realidade. Deus tem dado à sua igreja homens de experiência, pessoas que têm jejuado, chorado e orado até a noite inteira para que Deus lhes abra as escrituras ao entendimento. Com humildade tem esses homens dado ao mundo o benefício de sua amadurecida experiência. É essa luz do céu ou dos homens? É ela de algum valor ou nada vale? Em verdade vos digo que continua Jesus, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será ligado no céu. Esta palavra de Cristo conserva a sua autoridade em todos os tempos, desde a igreja edêmica até a igreja de hoje. Né? Então, todos os tempos da igreja, Deus a usa, né, como autoridade aqui na terra. A igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. Isso é sério. Olha o poder que a igreja tem. É quase um vicário Filhos Dei, digamos assim, né? Claro que condicional, a gente vai ver isso. Né? Então, isso é sério. A igreja, ela está no lugar de Cristo aqui na terra.
seja, nós não temos mais Cristo aqui pessoalmente, mas quem deveria ser Cristo? A igreja. A igreja foi conferido o poder de Cristo. Ela é um instrumento de Deus para a conservação da ordem e da disciplina entre seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para dissolver, para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunhão aos que são indignos dela, que pela sua conduta anticristã acarretam desonra à causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus será sancionado. Então, até de excomungar os irmãos, aí temos alguns exemplos práticos aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tal. Quando toda especificação dada por Cristo é cumprida no verdadeiro espírito cristão, então unicamente o céu ratifica a decisão da igreja, porque seus membros têm a mente de Cristo e procedem da maneira como ele procederia se estivesse na terra, uma vez que ele a igreja é o substituto de Cristo, então ela deveria pensar como Cristo. O Redentor do mundo conferiu grande poder à sua igreja. Ele declara as regras a serem aplicadas em casos de demanda entre seus membros. Depois de dar direção explícitas quanto à orientação a seguir, em verdade, o que ligar, tal. Assim, até a autoridade celeste ratifica a disciplina da igreja com relação aos seus membros, uma vez que tenha sido seguida a regra bíblica. O que todas essas citações têm em comum? As citações têm algumas coisas em comum. A primeira é que ela dá autoridade à igreja. Essa é a primeira. E usa um versículo bíblico para basear essa autoridade. Agora, outra coisa em comum que todas elas têm, que todas elas estão até grifadas. Vamos lá no começo. Agora, muito deitada. Não, é a partir da outra. Não, essa aqui também, ó. É a voz de Deus aqui na terra. Deveria pensar como Cristo pensa. Mas se acontecesse o quê? O que essa citação fala aqui? Ó? Uma igreja de homens experientes. Pessoas que têm o quê? Jejuado. Que têm o quê? Chorado. Que têm o quê? Orado. A noite inteira. Ou seja, uma vigília de oração. Para pedir orientação de Deus. Baseado aonde? Nas Escrituras. Essa outra aqui, de acordo com as orientações, tudo quanto a igreja fizer de acordo com as orientações dadas na palavra de Deus, será sancionado pelo céu. Aqui, quando toda a especificação dada por Cristo é cumprida, o verdadeiro espírito cristão, então somente que vai ser ratificada pelo céu. Aqui também, uma vez que tenha sido seguida a regra bíblica. Ok? Então, o que todas essas citações têm em comum também? Que a igreja tem autoridade, mas essa autoridade é condicional. Ok? A igreja tem autoridade. A associação geral é a voz de Deus. Porém, numa condição específica. Muito específica. Ok? Então nós temos que ter isso em mente. Tem algumas citações que nós já lemos, eu até coloquei aqui. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da associação geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral representada por esses poucos homens como a voz de Deus. Mas isto não equivale dizer que as decisões da associação geral, composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados, de todas as partes do campo, não devam ser respeitadas. Ou seja, é condicional. Aqui, em 1909, ela está fazendo uma referência ao que aconteceu em 1901. Que a igreja, nós estudamos aqui de manhã, que a igreja precisava fazer uma reorganização. Existia a sua associação geral, precisava de uniões. E ela falava, nesse sistema Deus não está atuando com vocês. Ou seja,
É a igreja de Deus? Sem autoridade é. Mas naquele momento Deus não estava falando. Continuava sendo a igreja de Deus? Continuava. Continuava. Quando Jeremias foi chamado por Deus, lá no capítulo 26, Jeremias é chamado por Deus e Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, eu tenho uma mensagem para você. E eu quero que você não omita nada dessa mensagem. Nada. Porque a mensagem era dura. E qual era a mensagem? Era para ele se pôr na porta da igreja, na porta do templo e falar: ó, isso aqui tudo vai ruir, vai ficar igual o Siló. Isso aqui, Deus vai deixar o que Nabucodonosor varre tudo isso aqui. Aí o que os sacerdotes fizeram? Agarraram ele. Falaram: ó, digno de morte é este homem, porque profetizou contra a casa. E diz ali que foram os sacerdotes que pegaram ele. Né? Então, o corpo de líderes da igreja. Aquela decisão tomada pela igreja naquele momento foi correta? Foi sancionada por Deus? Não. Mas deixou de ser a igreja de Deus por isso? Não. Entendeu? Então, Deus deixou com que as coisas se desenrolassem, mas continuou sendo a igreja dele. Né? Aqui foram os assuntos que a gente já leu, que a voz da associação geral não é mais a voz de Deus, né? Mostrando que é condicional, que já houve momentos em que Deus não falou por meio da associação geral e da igreja. Ok? E analisando tudo isso, nós temos um chamado acima de tudo. Qual é esse chamado? Cada homem, cada mulher e jovem que professa a religião de Cristo deve compreender a responsabilidade que sobre si repousa. Todos deveriam sentir que essa é uma obra o quê? Individual. Por mais que Deus tenha um corpo coletivo, uma organização, eu não posso ser salvo por ela. Ela tem como caminho, ela tem como objetivo me instruir e me guiar. Mas a justiça dela não vai me salvar. A justiça do meu pastor não vai me salvar. A justiça do meu ancião não vai me salvar. É uma guerra individual. Uma pregação individual de Cristo na prática o quê? Diária. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo aos seus seguidores. Não que todos sejam chamados para serem pastores ou missionários, no sentido comum do termo, mas todos podem ser co-obreiros de Cristo, dando as boas novas a seus semelhantes, a todos, grandes ou pequenos, doutos ou ignorantes, idosos ou jovens, é dada a ordem. Então isso é o nosso chamado, uma obra individual, ide, a despeito, né, das ordens de pastores e associação geral. Obviamente é condicional a nós também. Da mesma forma que a associação geral e a liderança da igreja tem uma autoridade condicional, a minha obediência também é condicional. Eu só desobedeceria em caso condicional também. Porque, como vimos várias citações, é a voz de Deus aqui na terra. Então, se existem algumas leis e regras, votos, que estão devidamente encaixadas nos critérios bíblicos, então eu tenho que obedecer. Ok? Vamos ler um versículo aqui, me veio à mente um versículo que eu gosto muito, em Ezequiel. Ezequiel 14. Vamos lá, Ezequiel 14. Olha o que diz aqui, Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela da cidade, tá? De Jerusalém, esses 3 homens, Noé, Daniel, Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas o quê? As suas almas, diz o Senhor. E ainda dá mais ênfase, versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. A justiça não dele, mas a justiça comunicada de Cristo, né? Imputada. Ok? Então, meu irmão, eu não posso salvar ninguém e não posso ser salvo por ninguém. Cada um tem uma responsabilidade individual, uma pregação individual. E temos não só o privilégio de esperar a volta de Cristo, mas também de apressar a nossa volta. Então está em nossas mãos, a despeito de alguns votos e regulamentos, principalmente no nosso campo de divisão sul-americana, que tem acontecido.
né, a começar pelo voto de 2017, já comentamos dele aqui, né, que nos restringe pregar sobre a cristologia tradicional. Em alguns votos nós estamos num campo aqui, é o CB, né, União Central Brasileira. A União Central Brasileira fez um voto contra o MV, por exemplo. Então é um voto proibindo e tem represália se algum membro for ao MV. Então são votos. Agora, está baseado na palavra? Né? Tem como isso acontecer? É digno isso? Né? Cada um responda. Restrições vindo da liderança. Né? Já citei esse voto, o voto da divisão. Né? A própria associação geral, sendo a voz de Deus, ela tomou votos errados. Na própria época de Ellen White, no contexto de Madison, alguns estavam aqui quando estudamos sobre Madison, lá em dezembro, lembra? Inclusive foi o dia que alguns foram até eliminados, né? Lembro até hoje, dia 14 de dezembro, já foi marcado. Dia 14 de dezembro nós estudamos sobre o Ministério do Santo Próprio e falamos sobre Madison. Quantos já ouviram falar sobre o Ministério do Santo Próprio aqui? O Ministério, ok, acho que todos, né? O Ministério do Santo Próprio é um plano B de Deus, né? Deus não rejeita a sua igreja, mas levanta um plano B para não substituir, mas para auxiliar o plano A. Então esse é o objetivo. Ok? E na época de Ellen White, né, já tinha o Estrela da Manhã, que era o ministério inclusive do seu filho, e tinha a escola de Madison, que foi fundada ali em meados de 1904. Ok? E ela ajudou, ela inclusive teve visões sobre essa escola. Onde deveria ser, comprar, como deveria construir, que era um terreno cheio de pedras e deveria construir. Tem um livro que se chama Madison, a Linda Fazenda de Deus. Quando conhecem? Quem não conhece, quem nunca leu, compre. É um livro que vale muito a pena ler para conhecer, né? Para conhecimento. Conhecimento nos liberta. Ok? Então, ela, além de ter tido visões sobre o local, ajudou a fundar. Ela, inclusive, participou da mesa administrativa desse ministério. Ela estava lá, ela nunca esteve na mesa administrativa de nenhuma escola da igreja. E nenhuma instituição vinculada à igreja, da Review de nada, da Sign of the Times de nada. Mas de Madison, ela fez questão de estar. E o que aconteceu com a igreja? A igreja aprovou? Não. A igreja não aprovou. A igreja foi super contra Madison, né? Inclusive perseguia e... Inclusive a associação geral, não foi coisa nem de uma associação pequena. Né? Isso aqui, ó, é um voto da Assembleia de Associação Geral que foi feito em 1908. Tá? 14 de maio de 1908. Isso aqui é um voto. E o que esse voto diz? É como se fosse mais ou menos equivalente ao voto que a nossa união aqui fez contra o MV. Né? Decido que para quaisquer empreendimentos especiais para os quais doações forem solicitadas do povo, deve-se primeiro receber a sanção da Associação Geral e da União na qual tal empreendimento ocorre. Ou seja, antes de qualquer empreendimento, inclusive pedir recursos, deve passar pela aval, pelo crivo da Associação Geral ou da União. E que qualquer pessoa enviada a solicitar tais doações, primeiramente receba credenciais adequadas de sua união. E que planos satisfatórios sejam feitos, certificados por escrito, com a união e associação local onde deseja fazer a solicitação antes de iniciar. Ou seja, criou toda uma burocracia. Falou, você quer fazer um projeto? Você quer fazer um ministério? Me mostra o projeto. Me mostre o plano, né, os planos. Né, e depois me mostre que esses planos foram satisfatórios para a sua união e para a sua associação. Se não, eu não quero. Então esse foi o voto. E esse voto foi bem específico a Madison na época. Porque o que Madison estava fazendo, além de trazer alunos da igreja, né, alunos que eram adventistas, ele também angariava fundos, inclusive dízimos e ofertas. E a associação ficou incomodada com isso. E começou a fazer algumas restrições, inclusive tiveram reuniões pessoalmente, né, com Percy McGann, Edward Sandler, Spalding.
Olha a resposta de Ellen White sobre esse voto da associação. Esse voto foi dia 14, né? Dia 14 de maio. No dia 26 de maio, Ellen White escreve, né, uma resposta sobre esse voto. Quando leio a resolução publicada pela Review, colocando tantas restrições sobre aqueles que podem ser enviados para angariar fundos para a construção de instituições em campos necessitados e destituídos, senti muito pelas muitas restrições. Não posso senão entristecer-me, pois a menos que a graça conversora de Deus entre nas associações, ou seja, havia homens não convertidos ali, tá? Será tomado um curso que trará o desagrado de Deus sobre elas. Já tivemos suficiente do espírito de proibição. Então, Ellen White fala, ó, este voto, por mais que seja um voto da associação, por mais que a associação devidamente composta seja a voz de Deus, nesse caso não está certo. Então, em outras palavras, não está de acordo com a Bíblia. Exatamente. Todas aquelas ações que lemos. Existe uma... Eu já li com as palavras. Existe uma... Não sei a palavra. Mas, enfim, existe um critério. Né? Existem critérios, uma condição para a autoridade da associação, para a autoridade da igreja e também para eu obedecer ou desobedecê-la. Ok? E nós precisamos ser muito equilibrados, tá? Porque nós vamos ver alguns casos de pessoas que sofrem perseguição por serem obtusas, por serem pessoas que não são inteligentes e e trazem perseguição sobre si. Ok? Nós temos que ter métodos. Nós temos que trabalhar com sabedoria. Ok? Então tem que ter muito equilíbrio, porque senão a gente entra naquele extremo que a gente falou. Uns jogam a igreja no inferno, outros jogam no céu. Mas nós somos militantes e precisamos equilibrar as coisas. No mesmo ano, um pouco antes do voto, né, da Associação Geral, Ellen White ela escreve: eu diria aos nossos irmãos no Campo do Sul que não haja nenhuma restrição. Não é essa citação não. Era outra, acho que eu não coloquei aqui. Eu diria aos nossos irmãos do Campo do Sul, que seria Percy McGann e Edward Sandlin, que não haja nenhuma restrição posta sobre a escola de Madison para limitar sua obra na esfera de sua atuação. Mesmo que os irmãos Sandlin e McGann tenham prometido não atrair estudantes para a sua escola dos Estados do Sul, eles deviam estar livres de tais restrições. Ou seja, a igreja entrou em contato com eles e falou: não é para pegar aluno nosso. Aqui no Campo do Sul já temos uma faculdade, né, e você não deve pegar esses alunos. E o que Ellen White falou, mesmo que eles tenham feito isso, eles não deveriam ter feito. Então é uma dupla repreensão, tanto para a associação quanto para eles. Essa promessa jamais deveria ter sido solicitada ou assegurada. Eles não deveriam ter assinado esse acordo, né, com a associação. Sou instruída a dizer-lhe que não deveria haver restrições que limitem sua liberdade de atrair os estudantes do Campo do Sul. Então nós precisamos trabalhar. Nós temos um chamado acima da autoridade humana. Ok? Um assim diz o Senhor e não um assim diz o pastor. É um assim diz o pastor se o pastor estiver de acordo com a Bíblia. E um assim diz a igreja se a igreja estiver de acordo e seguindo os critérios e condições postas ali. Ok? O Senhor opera através de várias agências, meus irmãos. Se há alguns que desejam entrar em novos campos e começar novos planos de trabalho, encorajai-os a assim o fazerem. Que nenhuma mão humana levante-se para impedir seu irmão. Aqueles que são experientes na obra de Deus deveriam ser encorajados a seguir a orientação e o conselho do Senhor. Meu irmão, se você tem um projeto, igual isso aqui é um projeto, né? Inclusive uma das represálias feitas, estamos aqui na causa principal, esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo é um grupo de estudo. E o que vocês estudam aqui, Alexandre? Espírito de profecia. Ok? É estudado a palavra de Deus aqui. E foi colocada restrições e tal, não faz, né? Primeiro houve alguns alertas. Não houve alguns alertas que não era para fazer.
E qual foi a principal... Qual foram os argumentos? Não pode fazer por quê? Por que não pode fazer? Se a gente for fazer aquela divisão, certa parte sim, né? Porque Jesus fala que a palavra, a verdade, é uma espada, divide. E não foi provado Ok? de nenhuma forma que algum irmão ficava levantando na igreja, causando bagunça. Isso nunca foi provado e nunca ninguém fez. Exatamente. Isso é importante. É o que a gente vai até comentar sobre inteligência e métodos. Tá? Porque não é porque você conhece uma verdade que você tem que sair jogando na cara dos outros. Né? Uma vez, quando eu estava no Paraná, eu conversei com um irmão, e o irmão, por ter muita influência, um poder aquisitivo grande, quase ninguém na igreja mexia com ele, e ele, assim, pregava a verdade presente, só que os métodos dele, no meu ver, eu posso estar errado, mas no meu ver, não eram prudentes. Inclusive, num dia lá na igreja, ele foi e colocou aquele vídeo do pastor Arilton e do Leandro Quadros. Quem já viu esse vídeo? Que Leandro Quadros fala que precisa ver a lei, tal, que não tem como... Falando sobre a geração, não tem como. Não tem como. Aí do outro lado, o Arilton falando e tal, nossa teologia mais tradicional. Ele pegou esse vídeo e colocou numa igreja. Na igreja central. De uma cidade relativamente... Comparado à cidade que eu moro, que tem 8 mil habitantes, essa cidade tinha quase 200 mil habitantes, então a igreja central, uma igreja razoavelmente grande. Ele colocou lá, eu fiquei assim, quase que eu infartei, conhecendo a mensagem. Imagina quem não conhecia, quem está chegando na hora. Uma visita, por exemplo. Vai olhar e falar, olha, não são dois pastores da igreja? Como é que eu falo uma coisa e tu fala outra? Igreja estranha. Então, a gente precisa ter métodos. E esse meu amigo, eu conhecendo a mensagem, eu fiquei escandalizado. Quando eu vi os vídeos lá, né, eu falei, meu pai, agora não tem a visita aqui. E tomara que quem entenda e quem veja, quem lê entenda, né? Quem assista entenda. Você vai falar alguma coisa? Esses métodos, mesmo que a gente tenha os métodos, não restringe deles fazerem, se a gente tem o exemplo deles aqui. Sim, mas nós vamos chegar lá, Calma, nós vamos chegar lá. Aí eu falei com ele, rapaz, aí eu fiquei sem jeito de falar com ele. Aí eu falei, rapaz, mas a gente tem que ir com calma, né, com sabedoria, pisando em ovos. Aí ele falou, não, aqui ninguém pisa em ovos, aqui a gente taca ovo. Eu falei, o louco? Falei que ele falou pra mim. Aí eu falei, tá bom, deixa quieto, né, vou embora. Aí ele falou, não, ninguém toca em mim e tal, eu tenho um poder aquisitivo grande aqui, eu influencio bastante a igreja. Porque líder da igreja chegou isso pra ele, falou isso pra ele, que a oferta dele era bem consubstancial para a igreja. Né? Então, pouca coisa ele fazia. Ele pregava a verdade presente, não era igual o grupo aqui do Alexandre Dantas, não, o grupo do irmão Laércio, né? O grupo deles não, né? O grupo aqui de estudos. Né, que todo mundo é cauteloso, né, não faz escândalo, não sai tacando ovo em ninguém, não. Tá, ele tacava ovo mesmo porque eu fiquei escandalizado e ninguém mexia nele. Não sei agora, né? Faz alguns anos que eu não ouvi. Mas ninguém mexia nele. Ok? Mas são métodos esdrúxulos, são métodos que a gente precisa ponderar. Ok? O Senhor, ele age por várias agências, né? Não só por meio da associação. O adventismo na China chegou através do ministério de um obreiro de sustento próprio, um velhinho que foi na associação, quis ir para lá, a associação não enviou ele com recursos próprios foi para a China e pregou o evangelho. E o adventismo pioneiro da China é de um obreiro de sustento próprio. Então Deus usa, né, várias agências, né, com as pessoas que querem fazer novos empreendimentos, né, começar novos planos e trabalhos, seja em qualquer campo. Eu vim de Ministério do Centro Próprio. Né? Inclusive o ministério que eu vim, todo mundo sabe que foi o IES, né? Ruim, por conta de uma harmonização e tal. Eu não sou contra a harmonização. Eu sou super a favor da harmonização. Eu acho que tem que haver harmonização. Mas naquelas condições. Existe uma condição, existe um critério para ser seguido. Ok? E não foi o caso do IEST. O IEST hoje ele não existe, né? O IEST ele se extinguiu. E eu vi um líder de um ministério de sustento próprio bem influente, eu não quero falar de que país, de que estado, de onde. Né? Mas eu fiquei bem escandalizado quando eu vi que ele falou assim,
nós trabalhamos com a igreja, nós temos o selo da igreja, nós estamos à frente dessa obra e a igreja nos apoia. Né? São um ministério harmonizado, né? Ele é um ministério harmonizado. Aí ele falou assim, toda vez que vamos a uma cidade, a associação nos dá aquela cidade. Será que a associação é dona de cidade agora? Então quer dizer que se eu for numa cidade pregar, igual no estado onde eu moro, Minas Gerais, é um dos estados, eu não sei se é o mais, mas é um dos estados brasileiros que menos tem presença adventista, proporcionalmente falando. Né? Você vai para Mineira Norte lá, são mais de 60 cidades sem presença adventista. A cidade onde eu moro lá não tinha presença adventista até chegarmos. Né? Quem fundou a igreja adventista lá fomos nós, os irmãos que chegaram lá. Né? Então não tinha, quando eu cheguei não tinha. Entendeu? Então, será que eu tenho que pedir solicitação, falar, ó, associação, me dá essa cidade? Você me dá essa cidade, me empresta ela? Então não existe isso. Né? Aquele que quer trabalhar em qualquer campo novo, vá seguindo aqueles critérios. Tá? Existem critérios a serem seguidos. Mesmo que tenha excomungação, a excomungação é exclusão, né? Extirpação. Nós temos aqui alguns membros que já não, infelizmente, não fazem mais parte da membresia da igreja, né? Não são mais membros oficiais da IASD. Apenas por um grupo, por ter um grupo, né? Eu estive no dia, eu não estive na votação, porque, como de praxe, quem não é da igreja se retira, é ético. Né? Assuntos da igreja, a igreja discute. O que está numa comissão não sai dali, deveria não sair. Né? E eu lembro dos argumentos, eu estive presente lá com os irmãos, ouvi muita coisa, enfim. Foi muito inconstitucional. Né? Eticamente falando, perderam. Foram 41 a 46. 41 a 46, gente. 5 vozes, porque não estavam todos os irmãos. Ou seja, a igreja dividiu, rachou a igreja no meio. Né? E tinha bom testemunho, os irmãos testemunhavam bem. Tá? Muitos irmãos abraçaram, estamos com vocês e tal. Então, foi uma coisa inconstitucional nessa exclusão. Então, mesmo, meus irmãos, mesmo com excomungações, quem lembra daquela, lá em João, qual é o capítulo? Daquele cego que é curado, lembra? Aquele cego é curado, não lembro se é capítulo 9, não lembro qual que é. Que ele é curado e ele salta de alegria, né? Só que dia que era? Né? E, segundo a visão rabínica lá da época, tinha que foi uma transgressão, tinha que ser punido. Mas como? Mas você era cego mesmo? Eu era cego, tenho certeza que eu era cego. As pessoas, não, esse homem aí era cego. Não, mas você é cego. Mas quem te curou? Jesus. Não pode ser, Jesus, logo Jesus. Não. Aí chegaram até onde? Até os pais dele. Porque o que diz a lei do livro de profecia é que eles negaram, falaram, ele é o meu filho. E sabemos que ele nasceu cego. Mas ele tem idade suficiente, pergunta para ele. Já. Ou seja, não responderam. A Ellen White, ela estava a citação, mas eu tirei daqui. Ellen White, ela diz o seguinte, que eles falaram isso com medo de serem excluídos, excomungados da comunhão, porque isso para um judeu era visto como uma calamidade, uma maldição. Os mortos não podiam ser pranteados, qualquer solenidade nenhum sacerdote poderia fazer, ou seja, eles estariam excluídos da comunhão e dos privilégios cerimoniais, eclesiásticos da instituição. E fora o apego de ser um judeu. Né? Um judeu gostava de ser judeu. Né? Só de nascer de Abraão, mas João Batista e Jesus falou, das pedras pode sair filhos de Abraão para Deus. Né? O que Jesus queria? E João Batista pregava, produzir fruto. Né? Produzir fruto de arrependimento. Então é isso que eu quero. Vamos lá em Jeremias. Eu sempre leio esse versículo, gosto muito desse versículo. Jeremias. Deixa eu lembrar qual Jeremias que é. Na minha cabeça. Acho que é Jeremias 4. Não, Jeremias. Deixa eu ver se é 4.
Entendeu? Não estou achando. Templo do Senhor é esse. Onde é que está? Quem sabe? Achei, é Jeremias 7 mesmo. 7 versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, vamos ler o contexto, vamos ler o 2. Né? Ponte a porta. Isso aqui é Deus falando para Jeremias, é o que a gente mencionou aqui, né? Ponte a porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas. Que portas? Da igreja, do templo, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Ou seja, existe uma condição. Existe uma condição. E o que ele diz? E não vos fieis em palavras falsas. E quais as palavras falsas? Dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, é a igreja de Deus, nós somos Israel. Essa foi a organização do CNPJ, o nome que Deus levantou. Mas são palavras falsas. As minas dos olhos de Deus. É as dos olhos de Deus. Com certeza. Israel, pouco depois disso aqui, Jeremias, o que aconteceu com o templo mesmo? Foi varrido. Era minas dos olhos de Deus. Foi varrido. Deu uma conjuntivite. Foi varrido. Então, o templo do Senhor é esse. Tem Miqueias também. A gente em Miqueias. Também não lembro de cor não, mas deixa eu ver. Miqueias 3:11. Os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda, além de tudo, o que eles fazem? Eles se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. O templo do Senhor é esse. É presunção. É presunção. Então não podemos ser presunçosos. Ok? Não podemos ser presunçosos. Então mesmo aquele jovem correndo o risco de ser excluído da comunhão da igreja, os seus pais fugiram. Falou: ele é meu filho, nasceu cego, mas fala com ele aí. Não tem nada a ver com isso. Ele tem idade suficiente, se vira. Não tem nada a ver com isso. Mas o jovem falou: foi Jesus que me curou. Foi ele. E mesmo assim, com todo esse risco, né, a liderança eclesiástica da época correndo atrás dele. Então, meu irmão, mesmo assim, nós corremos o grande risco. Ok? Jesus diz que e vos expulsar-vosão das vossas sinagogas. O que, aplicando hoje, o que é sinagoga hoje? É a igreja. É a igreja. Aí a pessoa pode falar: eu já vi esse argumento. O irmão falou comigo uma vez, no livro da igreja que eu me batizei. Falou assim: o joio é que sai. O joio é o que vai sair. Ok, é o joio que vai sair, não é o que vai ser expulso. Vos expulsar-vosão das vossas sinagogas. Então você não está saindo, você está sendo expulso. Você saiu da igreja? Vocês foram? Não. O que fizeram? Pegaram vocês e tiraram vocês da igreja. Então a diferença de sair e ser expulso. Ok, na hora que Deus sacudir lá, fazer o sarandeio, a peneira, a sacudidura, vai o joio ser lançado fora. Mas ao mesmo tempo, e nós até comentamos sobre o capim, né? Tem o joio, tem o capim, tem o trigo. A gente comentou o seguinte hoje, que a gente estava numa conversa lá em Capitólio, e o irmão conversando, você não estava debatendo: não, a gente não pode mexer mesmo com o joio e tal. Aí eu falo assim: pô, esse pensamento é certo, mas o joio, ele é muito semelhante ao trigo, né? Você até confunde, você pode arrancar e confundir, ou comer e se intoxicar, não pode tirar. Mas e capim? E capim não tem nada a ver. Ou seja, o joio vai ter uma conduta. Por exemplo, quer ver um joio? Se a gente abrir a Bíblia aqui em Isaías 58. Não, vamos aqui em Isaías 1, 11. Deus está falando assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios?
Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrada o sangue de bezerros de cordeiros. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso em vossas mãos, que viesse a pisar meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Ou incenso. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, as minhas almas as odeia. E já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus aqui está falando a um povo que faz tudo isso. É um povo que faz as solenidades, que faz todos os requerimentos da religião. Ou seja, isso é um joio. É um membro ativo na igreja. É um membro que sacrifica. É um membro que está ali. Se a gente for em Isaías 58... O joio aqui, laborando. Não sou como os demais. Clama em alta voz. 58, versículo 1. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a de trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia, ou seja, fala a esse povo. Mas, todavia, esse povo me procura cada dia e toma prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do teu Deus. Ou seja, é um povo que aparentemente busca. Isso é mais aplicável a nós, tá? Membros da Verdade Presente, Ministério de Sustento Próprio, do que adventistas nominais e capim. Que o capim não parece com o trigo. Então temos uma mensagem também. Eu estou há 6, 7 anos em Ministério de Sustento Próprio. O que eu já vi, eu não sei porque meu cabelo não caiu. Eu sei porque eu sou novo. Porque o que eu já vi e ouvi em Ministério do Sustento Próprio, eu considero até pior do que algumas abominações que se cometem na igreja. Porque o conhecimento e o estudo é muito maior. Como falamos hoje de manhã, o adventista conservador ele é muito mais estudioso. E tem um conhecimento alto, consequentemente. Mas você vê falta de amor, você vê adultério, você vê as pessoas tratando com o material humano de uma forma, os fezes. Eu já vi cada ministério, existe exploração, muita exploração. Vem como missionário. Você faz tudo, serviço pessoal para a pessoa, de missionário não tem nada. Então, isso se aplica muito mais a nós conservadores, que somos um povo que aparentemente busca Deus e pratica a justiça, que anda com a saia arrastando no chão e paletó e gravata. Como Paulo diz, que muitos têm a aparência de piedade. O que é aparência de piedade se não é eu aqui de terno e gravata pregando para vocês? Mas nego a eficácia delas. Okay? Então isso é aplicável a nós que estamos aqui. Nós sempre temos que duvidar de nós mesmos. Ok? Princípio e regra. Quantos conhecem isso? O que é princípio e o que é regra? Ellen White, por exemplo, Ellen White, ela falou, a gente leu uma citação de manhã, que ela própria disse que não teve nenhuma clara luz de Deus que deveria ser enviada para onde? Para a Austrália. Inclusive ela escreve uma carta para aquele pastor Wilson, não lembro o nome, que era presidente da Associação Geral na época, falou, olha, Deus não quis que eu estivesse aqui. Mas como a pressão foi tão grande, ele permitiu, mas vocês vão colher a consequência, vocês vão colher os frutos disso. Só que, ela foi ou não foi? E ela ainda diz assim, na citação, não sei quantos lembram, ela fala assim, eu não vi nenhuma clara luz para vir para esse país, mas me submeti à autoridade da Associação Geral, a qual reconheço, ela diz. Então, mesmo não tendo a sanção de Deus, ela foi. Deus reverteu depois aquilo em bênção, porque a obra foi muito bem estabelecida na Austrália. Só que o que eu aprendo com tudo isso? Ela pecou ao ir? Não. Mas Deus não sancionou, a gente não acabou de falar que tem que estar dentro dos critérios. E naquela carta que a gente leu, foi uma carta bem severa, ela fala que não era para ter ido, enfim. Ou seja, Deus não aprovou, mas mesmo assim ela foi. Então, será que eu tenho que ir ou não? Vamos entender o que é princípio
E o que é regra? Não dá até a avó, por exemplo, no caso deles? Exatamente. É aí que a gente vai entender o que é princípio e o que é regra. O que é princípio? O princípio é isso, é imutável, é eterno. Não se muda princípio. É inamovível, é rígido como um aço. E regra? Tem como objetivo auxiliar na observância do princípio, porém é mutável e não é eterno. Ou seja, a regra, o preceito, ele é válido? Ele é válido. Nós temos que seguir as regras. Né? Por quê? Porque ele tem um objetivo, que é apontar para o princípio. Né? Tem como objetivo auxiliar na observância do princípio. O judaísmo rabínico fez lá 613 leis a mais para ajudar na observância das leis, né? Do sábado, das leis cerimoniais e dos 10 mandamentos. Então, aquilo mais ou menos é assim, a regra que apontava para aquele princípio. Ok? Então a regra, ela pode ser quebrada. Não é indicável. Não é indicável. Não é indicável que se quebre a regra. Ok? Mas é possível quebrá-la e mesmo assim não pecar. Ellen White, ela quebrou uma regra, né, ao ir para a Austrália, se submetendo à autoridade da Associação Geral, mesmo que Deus não tivesse sancionado. Mas por quê? Porque não quebrava princípios. No caso dos irmãos, era negar um princípio. No caso deles, era negar uma verdade. Ok? Então, são casos diferentes. Vamos exemplificar isso para vocês entenderem melhor. Regra, né? Já entenderam que regra ela é mutável, né? Reforma de saúde, alimentação, vegetarianismo. É regra ou é princípio? Princípio? Regra. Qual é o princípio? Saúde. Modéstia. É princípio ou é regra? Princípio. Não tá bom ali. Princípio. Qual é uma regra que visa proteger a modéstia? Vestimenta. É uma regra, vestimenta. Vai proteger a modéstia. Indicar a modéstia. Música. Regra ou princípio? Regra. Princípio adoração. É bom errar, errando você aprende. Errar, não pecar, errar. Então, eu posso preservar a regra da alimentação e quebrar o princípio? Posso. Como? Ellen White, ela diz que existem pessoas que vão comer ovo, né, leite, porque não vão ter condições financeiras de manter um regime vegetariano estrito. Ok? Então, se você for pregar, né, lá para o Nordeste, né, eu vi uma reportagem de uma comunidade lá no Piauí que eles só comem feijão, uma coisa que eles plantam, mal chove, é seco, não dá nada, e vive de caça. E como é que eu vou pregar vegetarianismo para uma pessoa pobre dessa? Aí eu posso pregar a regra, tem que ser vegetariano, tal, e ele é, só que não tem condição, ele vai comer o quê? Feijão a vida inteira. Né? E ele vai... E o que vai acontecer com ele? Ele vai ter deficiência de nutriente, é nítido. Ou seja, eu preservei a regra da alimentação, mas o princípio não é ter saúde. Eu não obtive saúde. Então, a alimentação é só uma regra. Eu tenho um amigo que foi... Quantos conhecem o Ministério do próprio Salva Vidas da Amazônia? É um projeto harmonizado. Eu acho muito legal esse projeto. Projeto Salva Vidas Amazônia. É um projeto muito bom. Para o objetivo que eles abarcam, eles cumprem bem o objetivo. Tá? Que é evangelismo, é fazer igrejas. Eles vão em lugares remotos da selva, comunidades ribeirinhas indígenas. E pregam ali, levantam igreja. É um trabalho excelente. Excelente. E eu tive um amigo que ficou por mais de um ano lá, 1 ano e meio lá. Inclusive numa tribo indígena que não falava nem português. Uma tribo indígena chamada Saterê Mauê. Eles falavam esse idioma, Saterê Mauê.
Tinha lá 2 que falavam português. Aí meu amigo chegou lá e ficou descabelado. Né? Falou, rapaz, eu vou tentar aplicar agricultura e não consigo aplicar porque o clima da selva é extremamente quente, úmido, é formiga para todo lado. Aí falou, rapaz, eu tô ficando doido aqui porque indígena só come aipim, mandioca, né? Aipim, mandioca, macaxeira, toda essa coisa, né? Nós vamos falar aipim. Aipim é guaraná, açaí e peixe. É isso que eles comem. Ele ficou um ano isolado na selva, o que eu vou comer aqui? Você vai comer o que tiver. Você vai preservar a regra e quebrar o princípio? Então, né, comeria peixe? Ele chegou a comer peixe. Era o que tinha disponível para ele comer. Então, se ele ficasse 1 ano e meio na missão na selva, comendo açaí, aipim, ou mandioca, como preferirem, o que seria desse jovem? Né, em 1 ano e meio de missão. A missão ia buscar ele, já não ia ter mais o jovem. Né, então, tem como eu preservar a regra e quebrar o princípio. É isso que existe. E esse princípio, ele é muito... ele permeia toda a Bíblia. Por exemplo, Deus falou à casa de Arão, vocês serão sacerdotes eternamente. Chegou em Eli e falou, ergue Samuel. Samuel nem da família de Arão era, ele era levita, da família do coatita, né? Mas não era da família de Arão, então ele não podia exercer o sacerdócio. Ele morava lá em Efraim. Então Deus o que fez? Não tinha outro ministro que pudesse atuar. Então o que Deus fez? Deus quebrou uma regra. Qual era a regra? Só a família de Arão vai servir o sacerdócio. Só que ele preservou o princípio, que é a adoração. Ele não tinha nem idade. O sumo diz que aos 12 anos ele mais diz, né, que a Bíblia fala, ele muito moço portava o éfode. O éfode era a vestimenta mais sagrada eclesiástica que tinha, né, do sumo sacerdote. Então ele com 12 anos, Deus levantou uma criança. Então Deus quebrou uma regra. Tá? Davi quebrou uma regra quando comeu o pão da preposição. Aquela parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita que passou, eles preservaram a regra. As pessoas criticam eles, mas eles preservaram as leis. O que a lei diz? Que qualquer moribundo a Bíblia diz que é meio morto. Eu ainda não descobri o que é isso. Ele deveria estar muito ruim para estar meio morto. Mas eles olharam e deve estar morto mesmo, eu não vou nem encostar. Então, se ele encostasse, ele quebraria o cerimonial e se contaminaria. Então, ele preservou a regra, mas quebrou o princípio do amor. Entende? Ok? Então, entenderam o que é princípio e regra? Vestimenta. Né? Eu posso ter uma vestimenta modesta, ou eu posso ter uma vestimenta modesta, mas transgredir, por exemplo, o princípio da saúde. Melhor que diz sobre cinto, sobre aquele espartilho, né, e outras coisas. Ou saia muito longa, tem mulher que está andando, tem que esperar 3 horas para fechar a porta. Você sai arrastando o vestido no chão. Né, então, eu posso ter uma... Vara de chão também. Passa pano de chão, né? Eu posso ter uma vestimenta que seja modesta, mas transgredir o princípio? Sim. Tem um médico que ficou muito doente na época de Ellen White, que virou vegetariano estrito, ficou muito doente. Ellen White escreveu para ele. Ellen White já tinha escrito, falou, não é para comer ovo nem leite. Já tinha escrito, e ele seguiu. E ele ficou muito doente. Aí ela falou para ele, faça o seguinte, pega suco de uva, ponha ovos crus, bata e beba. Quem conhece essa história? Conhece? E ele fez. Isso já foi depois da reforma de saúde, inclusive, dos ovos. E diz a história que ele morreu com 80, 90 e poucos anos e toda semana fazia isso, né, comendo ovo. Ou seja, ele quis viver a regra da saúde, mas quebrou o princípio. Agora eu vou mais longe, para ferir mais a consciência dos irmãos. Sábado é regra ou é princípio? Princípio. Regra. Adoração e, agora já que a gente tratou de lei, né, o princípio áureo, nós vamos ver da lei, é o amor. Deus é amor. Tudo é amor. Deus é amor. Então, o que Jesus fala, segue, o homem pergunta para ele, o que eu tenho que fazer e tal, falou,
viva a lei. Né? Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus e depois amar o homem. Então ele divide em dois. Porém, desses dois depende toda a lei. Ou seja, a lei é dividida nesses dois, só que os dois são amor. Então todos os 10 mandamentos estão vinculados ao amor. A reverência, a adoração, né? Mas o princípio áureo é o amor. Então por que o sábado é uma regra? Eu não estou desestimulando ninguém a guardar o sábado, ninguém está solteiro. O que diz a regra? Né? Se a gente ler lá em Êxodo 20, é uma restrição total. Êxodo 20, a partir do versículo 8 ao 11. É uma restrição total. Que eu não devo fazer nenhuma obra, nem tu, nem nenhum animal, nada. Se eu for na casa do irmão, o irmão estiver doente, a regra diz que eu tenho que cozinhar até antes, o dia da preparação. O irmão estiver doente, a casa suja, e eu preciso fazer a comida, e ele precisa comer, mas eu cheguei lá e foi uma situação inesperada. O que eu devo fazer segundo a regra, segundo o mandamento? Mas o que eu devo fazer segundo o mandamento? Não cozinhar. Fazer nada. Porque é uma restrição total. E nesse raciocínio, porque o fariseu ele cumpria na letra da lei, o que ele fazia? Ele dava 2.000 passos no sábado. Ele deu 2.000 e ficava parado até esperar dar o pôr do sol. É verdade. É verdade. Isso é uma lei rabínica. É verdade. Outra lei, não posso carregar nada no sábado. Então eles tinham uma roupa, só que Talmud diz que tinha que ser, Talmud é uma enciclopédia judaica. Aí era permitido carregar se fizesse parte da sua vestimenta. Então eles tinham uns tipos de vestimenta meio esquisitas, que era cheio de pendentes, para eles não carregar nada na mão. Lembra do homem que Jesus curou ele carregando o quê? Que ele estava carregando? Falou, está carregando, está transgredindo o sábado, não pode carregar. Então, são regras. O princípio refletia a adoração e ao amor, né? Obediência a Deus. Porque o sábado é o único mandamento que a gente segue pela fé. Todos os outros 9 está intrínseco até a natureza humana. Nós sabemos, todo mundo sabe que não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar. Mas quanto ao sábado, o sábado não faz sentido na visão, na ótica humana. Então, guardamos pela fé. O sábado é um mandamento áureo, né? Que vai estar até circundado, né? Quando Jesus voltar com as placas da lei. Então, o que Jesus falou para os fariseus? Falou, eu não posso fazer nada no sábado, não posso curar, não posso ajudar. Mas se um cordeiro, uma vaca, um animal cair no buraco, o que você faz? Você tira. Ou seja, você está quebrando a regra, você está fazendo um bem. Vai deixar aquele animal morrer e você vai perder dinheiro? Então, era mais pelo dinheiro, não foi pelo animal. Era mais pelo dinheiro. Então, vocês percebem que o sábado também é uma regra que visa um princípio maior que é... Entende? Ficou claro isso? Ninguém ficou com dúvida disso? Não? Hã? Pois é, então todos os mandamentos é regra. Todos os mandamentos são regras. E eu vou provar para vocês. E o último princípio então é o amor. É o amor. Então, se eu for na casa do irmão, como eu falei, eu vou ter que fazer, fazer a comida dele, eu vou arrumar a casa dele, sem peso na consciência. Vai ter que andar 250 quilômetros. Aí, Isso é amor. comprar no sábado também é uma regra? Eu já comprei no Eu já sábado. comprei também. Eu fiz a Uma vez eu estava fazendo evangelismo com a minha igreja, quando eu era aqui de São Paulo, eu sou paulista. Né? Faz alguns anos já que fui embora de São Paulo. E nós fazemos evangelismo, aqueles impacto de esperanças, e eu fui evangelizar um mendigo e o rapaz falou, estou com fome. Eu falei, vamos lá comer. Vamos lá comer. É uma regra, mas Na hora. do amor. Na hora, fui lá, não sabe, eu paguei para ele e falei, ó, vê o que você quer aqui? Ele falou, come porco, tá? Falou, compra porco. Falei, o que você quer? Ele falou, aí, foi lá e assentou o livro. Jesus não trazia a solução física primeiro? Então, eu estou evangelizando o sábado. A regra do sábado, e outra coisa, a regra do sábado é não trabalhar para mim. Não fazer o que o homem deseja, mas a regra de Deus. Não, perante o Rabino, Pedro, quando colheram a Espírito, que estavam com fome, pesaram também uma regra. Se eu estiver viajando e meu pneu furar, eu não vou arrumar no meio da estrada, é 9 horas da manhã, quando for 6h30, se for horário de verão, então estou enrolado. Quase 8 horas da noite vai dar o pôr do sol, mas 8 horas aí fico com fome,
né, e as crianças no carro ficam agitadas, esperando, aí já foi todo o princípio de reverência, adoração e amor a Deus. Todo mundo lá ficou agitado. Então eu preservei literalmente a regra, mas quebrei o princípio. E nós temos que ter em conta isso aqui, ó, princípio. Tá? Princípio. Então foi isso que Ellen White ela levou em consideração. Eu não vou quebrar nenhum princípio se eu ir para a Austrália. Inclusive Deus tornou aquilo uma bênção. Ok? A regra é aquela condição, mas será que Deus não pode converter aquilo em bênção? Então aí que entra o que o irmão falou, o método. Mas o irmão falou assim, ó, o irmão falou, mas mesmo que eu use de sabedoria e de astúcia, eles não vão levar em consideração. Foi o caso do grupo aqui. O grupo trabalhou com toda a cautela, com todo o espírito cristão e adiantou de alguma coisa? Mas demorou quanto tempo também para vocês serem excluídos? Qual foi posso usar até esse termo, balbúrdia, a confusão que foi para excluírem vocês? Racharam uma igreja. Eticamente falando, foi terrível, foi desonroso, foi vergonhoso. Ok? E eu conheço pessoas, porque vocês trabalham de uma forma diferente, vocês têm um grupo. Agora eu conheço pessoas da verdade presente que pregam a verdade presente e estão dentro da igreja, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Usam métodos, aí ó, temos uma aqui. Usam métodos, né, e estão lá trabalhando, meus irmãos. Muita gente dentro da igreja precisa conhecer a verdade. A gente às vezes julga. Existe a cultura. Ah, mas eles não estudam. Está disponível os livros de Ellen White. Sim, mas é mais do que isso, é uma cultura. Você nasceu e cresceu naquele sistema. Como é que você vai se desvincular daquilo? Jesus foi o melhor mestre, ensinou por 3 anos e meio seus discípulos, né, tentando tirar aquela cultura de que o Messias salvaria do jugo romano, que ele inculcar, eu vou salvar vocês dos seus pecados, meu filho, eu vou salvar, esquece Roma. Ok, quando Jesus estava lá sendo assunto ao céu, um discípulo fala, Jesus, é agora que você vai restaurar Jerusalém? Mas aí o Aquiles, esse para a igreja volume 5 diz assim que surgirá pregadores 10 vezes mais do que João Batista. João Batista, ele era esdrúxulo? Sim, ele era esdrúxulo. E a Ellen White fala, 10 vezes mais surgirão pregadores igual a João Batista. Ele era esdrúxulo. Agora, vamos abrir então, já que você perguntou essa questão. Eu não acho que ele não, é esdrúxulo. Eu opino também, eu não acho. Não, pra mim ele era esdrúxulo, porque chamar de raça de víboras, ó, arrepende e tal, e ele falava com veemência. Eu falei um pouco isso. Eu falava para quem Sim, era direcionado. defina esdrúxulo. Estranho. Extravagante. Duro de falar. Né? Ele falou de forma ousada. Franca, abertamente. Mas Paulo não era ousado? A Bíblia diz. Sim, mas Paulo também está em outro contexto. Paulo abriu igrejas. Paulo estava tentando desvincular o judaísmo. Agora, o que o irmão levantou é verdade. Existem casos e casos. Existem casos que eu vou ter que usar métodos severos e métodos abertos. Sim, eu vou usar. Mas existem outras maneiras que não. Outras ocasiões que não. Né? Existem ocasiões que não. Existem coisas que eu posso fazer. Né? E o White mesmo diz, devolve o dinheiro para o Ministério Santo próprio. Né? Mas com cautela. Com cautela. Não torne isso público. Ou seja, é lícito, mas você tem que ter cuidado. Ela mesma usou esse exemplo. Então, ela repreendeu um irmão que não se ajoelhou na frente de todo mundo. Mas ele vinha de onde, né? Ela fala. Entendeu? Ou seja, existem ocasiões para isso. Existem ocasiões que eu vou ter que ser mais severo. Jesus teve uma hora que ele saiu batendo lá no templo e falou, sai daqui todo mundo. Né? Ou seja, existem situações específicas e nós vamos ver isso. A gente precisa ter método. Tá, vamos seguir. Já que a gente tocou na lei, a lei de Deus existiu antes de ter sido criado o homem. Adaptava-se às condições dos seres santos. Ou seja, se
Se a lei existe antes do homem, e é óbvio que existe a lei antes do homem, porque o grande conflito gira em torno da lei. Satanás acusou a lei de Deus. Ok? Mas se a lei existia antes do homem, existia não matarás? Não furtarás? Pai e mãe. Pai e mãe? Não. O que era pai e mãe? Não existia nem pai e mãe. Não, mas acusadas, né? Ou seja, o que ela diz aqui? A lei de Deus existiu antes de ter sido criado o homem. Ela o que? Adaptava-se às condições dos seres santos. A lei ela se adaptava à condição deles. Qual era a lei que Adão e Eva tinham? Só do fruto. Do fruto. Não coma do fruto. Não coma do fruto. Era essa lei. Essa lei visava o amor a Deus e a obediência. Se eu obedecer, eu amo. Ou seja, ela adaptava-se às condições e realidades de Adão e Eva. Como também o sábado também. Existia o sábado também, bem lembrado. Existia o sábado também. Então, a realidade da lei era compatível à realidade e às condições deles. Vamos continuar lendo a citação. Mesmo os anjos eram por elas governados. Não tinha morte. O anjo não morre. Não matará. O anjo não morre. O anjo não tem mãe nem pai. Ok? Depois da queda, não foram alterados o quê? Os princípios. Os princípios, tá? De justiça. Coisa alguma foi tirada da lei, nem o único de seus santos preceitos, suscetíveis de ser aperfeiçoado. Como existiu desde o princípio, assim continuará a existir através dos séculos eternos. Acerca dos testemunhos diz o salmista: soube desde a antiguidade que os teus fundamentos é para sempre. Ok? Os preceitos, o que é o decálogo? São o quê? Adaptados. Ao quê? Humanidade. Então, os preceitos que nós temos, 10 mandamentos, eles são adaptáveis à nossa realidade. À nossa realidade. Então, Deus pegou, olhou para a gente e falou: ó, eles vão matar. Existe a morte, então não matarás. Ele vai cobiçar a mulher do próximo. Então, ó. Adão não tinha problema. Adão é. Então, não faça isso, né? Não adultere. Tá? E eles vão começar a adorar a criatura. Não terás os desejos de mim. Eles vão ser blasfemos, né? Eles vão ficar usando meu nome em vão. Ó. Não terás meu nome em vão. Ok? A mãe e o pai, ó, honra teu pai e tua mãe. O sábado e a família permaneceu, né? Mesmo depois da queda. Ok? Então os preceitos do decálogo são adaptáveis. Se eles são adaptáveis, eles não são princípios. Porque princípios não são adaptáveis. O princípio é eterno e imutável. E foram dados para a instrução e governo de todos. 10 preceitos breves, compreensivos e dotados de autoridade abrangem os deveres do homem para com Deus e para com o semelhante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tá? De todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Mandamento este. Nos 10 mandamentos, esses princípios são apresentados e pormenorizadamente e aplicáveis às condições e circunstâncias do homem. Ou seja, são regras. Então nós temos que entender isso, que regra e princípio são coisas diferentes. E que sirva de lição para nós conservadores, porque um dos maiores problemas do Ministério do Centro Próprio e do conservadorismo, eu trabalho com conservador e falo para vocês, é mais difícil trabalhar com conservador do que com liberal. Porque o conservador é fariseu. É fariseu. Nós amamos viver a lei. Eu fui orar aqui, eu estou meio cansado mentalmente, eu estou já longe de casa há alguns dias, não dormi bem essa noite, estou dormindo tarde, vou ter que viajar hoje para o Rio ainda. E eu, naquela hora, já tinha orado, e eu falei, eu vou me ajoelhar e vou orar, mas se os irmãos quiserem permanecer assim quando a reverência, permaneçam. Eu ia orar. Eu orei, joelhei. Né? É a posição mais indicada, não é a única, mas é a mais indicada. Uhum. Aí já estava todo mundo posto, do jeito que está. Aí todo mundo já faz barulho. Permaneceu a reverência por conta do joelho? Entende? Nós, conservadores, pregamos sobre a posição ideal de oração, mas não pregamos sobre o espírito ideal para a oração. Eu posso estar ajoelhado e estar irreverente. Quantas vezes eu estava de joelho orando e daqui a pouco eu estava na China e nem eu mais estava falando com Deus? Que irreverência! Eu estava de joelho.
Ou seja, estar de joelho é só uma regra que tenta proteger um princípio. Ok? Então, nós conservadores temos isso. A roupa, e tal, não pode. Vamos orar até na hora de comer. Então, eu já arrumei briga na igreja por causa de oração de joelho, porque eu só orava de joelho. O escândalo causava mais mal do que bem. Mais mal do que bem. A mesma coisa que a gente diz, devolva o ministério, mas se for devolver, fique quieto. Para não causar mais mal do que bem. Alguém pode me falar as horas? Tá. Então, ficou claro, nós conservadores temos que lutar contra isso. Temos viver os princípios. Amém. Devemos viver a regra. Não estou desestimulando ninguém aqui a viver regra. Devemos viver a regra. Mas existem ocasiões que quebramos o princípio. Ficamos lá na nossa letra da lei e não avançamos. Por causa da regra. Por causa da regra. A alimentação não, você... Uma vez eu vou revelar uma coisa aqui, um testemunho. Eu nunca falei isso em público. Acho que nunca falei isso para ninguém. Passei por muitas dificuldades financeiras. Muitas. Até hoje eu vivo assim, muito apertado. Né? Vida de missionário, como o Alexandre sabe. A vida de missionário não é aquela esbanjação toda. E antes de ser missionário, eu saí do IESH e minha esposa engravidou, não recebi chamado, fiquei 2 anos perambulando aí pelas roças, trabalhando de tudo que vocês imaginarem. De tudo que vocês imaginarem, na roça, né? Cerca, trator, derrubando árvore, lavoura de verdura, lavoura de grãos, enfim. Foi duro para mim. Passei por muita dificuldade financeira. E a minha esposa, ela é bem apegada aos preceitos, tudo, uma excelente esposa, muito fiel. Aí eu fiquei muito preocupado com meus filhos, porque eu não estava conseguindo manter uma alimentação equilibrada. Se eu sou vegetariano, eu tenho que fazer as devidas adaptações, adequações, substituições na alimentação. E eu fiquei muito preocupado com meus filhos. Principalmente com o meu mais novo, na época ele devia ter 1 ano e pouco, menino de desenvolvimento. Não tinha dinheiro nem para comprar suplemento, nada, fruta, nada, comer arroz e feijão. Teve 2 semanas que a gente comeu lá só aipim, graças a Deus tinha um aipim, graças a Deus. E eu falei para minha esposa, o seguinte, eu já preparei porque eu sabia que ela ia ser contra. Falei o seguinte, vamos dar ovo a esses meninos. Falei pra ela, foi duro, falei, vamos dar ovo a esses meninos. E ela, não, ovos, vamos dar ovos, para essas crianças comerem. E minha esposa ficou muito chateada. A gente vive nesse assunto, princípio e regra de Itamar, a gente está tentando viver, mas eu como pai, eu não estou conseguindo prover. Não está dando. E eu não posso negligenciar isso. Então vamos adaptar, vamos... não, espera. E eu cheguei a comprar os ovos. Fui lá, comprei ovos de galinha caipira lá no... Isso quer dizer caipira? Comprei e tal. E aqueles ovos ficou na geladeira, eu coloquei lá. Falei, hoje é o primeiro dia, aí faz o ovinho da criança. Aí ela falou, não, tá bom, pode deixar. Aí quando eu cheguei, eu sempre contava os ovos. Né? Não deu? Eu falei, não, espera aí. Eu ia lá e contava os ovos. Ou eu tive que dar depois os ovos, porque ela não deu. Aí depois surgiu uma situação lá que eu consegui dinheiro e tal, e a nossa situação melhorou e eu consegui. Ela falou, viu? Deus atende as orações. Verdade, Deus atende as orações talvez tenha sido falta de fé minha. Ok? Mas a lição que eu quero extrair não é a questão da fé. Mas é a questão que, se eu permanecesse naquele regime estrito, sem dar condições, eu estaria preservando uma regra e matando um princípio que é a saúde. Eu vivo aquela regra para ter saúde, mas aquela regra não está me dando saúde. Ok? Então, que fique isso muito claro na mente dos irmãos. Tá? Deus quer, eu amo essa citação, se essa citação se personificasse, Deus quer que todos nós tenhamos o quê? Equilíbrio. E deseja, a irmã gosta de equilíbrio, hein? E deseja que raciocinemos movido pelo quê? Essa palavra é linda. Bom senso. Bom senso. Nós precisamos ter bom senso. As circunstâncias alteram o quê? Condições. As circunstâncias modificam a relação das coisas. Haverá situações que eu vou ter que ser franco, aberto, talvez esdrúxulo, extravagante, ousado.
haverá outras oportunidades que eu conheço um casal de amigos no Paraná que eles fazem um excelente trabalho há já uns 4 anos com uma igreja no Paraná. E que trabalho! Que trabalho! Que trabalho! E ó, tudo, eles conseguiram a liderança da igreja. Eles chegaram a ser excluídos. Mas mas se eu me rebatizar, quer dizer que eu estou indo contra tudo, estou negando. Será? Isso é uma regra. O nosso objetivo, nós não vimos aí qual é o nosso áudio, o nosso chamado maior, é pregar o evangelho atrás de almas. Mesmo que eu tenha me rebatizado, se eu já for excluído e tiver que me rebatizar e falar, ó, ele está se rebatizando que ele está negando a fé. Não, para mim não. Pode ser para vocês, para mim não. Porque eu tenho um objetivo maior. Ser batizado é só uma regra. Meu objetivo é avançar e fazer com que Jesus volte logo. Amém. Independente se você é batizado ou não. Entendem? E sabe quem fazia isso muito bem? Eu sei que está tarde, era até 7 horas. Agora até 7h30. Mas espera aí, rapidinho. Vamos lá para Paulo. Para Paulo não. Paulo não tem livro de Paulo, né? Para Atos. Não, nem livro de Paulo, né? Olha. Lucas. É que eu vou falar de Paulo. É isso que eu quis dizer. Vamos lá para a igreja cristã. Era a igreja primitiva. Era uma organização? Era uma organização. Vamos lá em Atos 15. Atos 15 já mostra aqui que tinha assembleia, né? Tinha ali os diáconos. Era uma organização, era um corpo organizado. E Paulo já tinha ido para sua primeira missão, viagem missionária, aqui no versículo 1 de Atos 15, diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Repare. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena o que? Discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, vamos na sede da igreja, vamos lá em Jerusalém, e tiveram uma assembleia de associação geral, digamos assim. E qual era o tema? Circuncisão. O tema era: os novos conversos que não são judeus devem ser circuncidados ou não? Paulo, ele não era a favor disso. Não, ele falou aqui que ele e Barnabé não tiveram pequena discussão sobre o tema. Enfim, teve toda a reunião, vamos para a decisão, no versículo 19. Diz o seguinte: por isso, julgo, olha as decisões que foram tomadas. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, não perturbem eles. Não circuncide eles. Tá? Mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação, dos ídolos e da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, não circuncide, se abstenha disso. Da fornicação, da carne sufocada, ou seja, da carne sacrificada a ídolos. No versículo 28 é o que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas. Qual coisas? De novo ele repete: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das coisas, se abster dessas coisas, bem fazeis. Ou seja, qual foi a decisão? É para circuncidar? Foi uma decisão da igreja. Não era para circuncidar. Não era para comer carne de ídolo. Quando a gente vai em Gálatas, vamos lá em Gálatas rapidinho. Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. Diz o seguinte: 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Isso aqui foi depois da Assembleia, tá? Esse período aqui. Então Cristo falou assim, ó: se você circuncidar, está vituperando a Cristo. Poxa, não tem proveito nenhum. Aí no 6 ele fala: porque em Jesus nem circuncisão tem valor algum. Aleluia. Então, larga isso. E quando a gente vê aqui, volta um pouquinho aqui, Gálatas 2:3, diz o seguinte: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, quando ele
recrutou Tito para ser discípulo dele, para ser apóstolo, para ser membro da igreja. Né? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, fui constrangido a circuncidar. Né? E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar e tal. Então, Paulo esteve a favor da decisão do concílio e falou, não vou circuncidar, e não circuncidou Tito. Agora vamos lá em Atos 16. Um pouquinho depois da Assembleia Geral, da Associação Geral lá da Igreja Primitiva, olha o que aconteceu. Paulo foi para a sua segunda viagem missionária. E lá ele recrutou um outro jovem. Quem era esse jovem? Timóteo, exatamente. E olha o que diz aqui, versículo 1 do capítulo 16. E chegou a Derbe e a Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome o quê? Timóteo. Tá? Filho de uma judia que era crente, mas era de pai grego. Vamos ver o versículo... Não, vamos para o 2 também. Do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. E tomando o que Paulo fez? O Circuncidou. Ou seja, isso é uma regra. Paulo, depois você vê depois o contexto, Paulo tinha bons motivos para circuncidá-lo, mesmo contra um voto da Associação Geral da época. É uma regra. Nós temos que se eu me batizar de novo, não estou pondo pressão em vocês não, tá? Vamos comungar. Mas, por exemplo, se chegar um período que vocês tiverem a oportunidade de se rebatizar e ganhar almas e testemunhar, façam. Amém. Paulo, uma hora não circuncidou, outra hora circuncidou. Porque ele tinha muito bem na mente dele o quê? Princípio e regra. Ele quebrava a regra à vontade para permanecer no princípio. A gente em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 8 e Romanos 14 falam do mesmo assunto. Carnes sacrificadas. Irmãos comiam carnes sacrificadas e tinha irmãos que se escandalizavam. Só que qual era o voto da igreja? Que era para comer ou não era? Não era. Olha o que diz no versículo 28 do capítulo 10. Mas, se alguém vos disser, isto foi... Não, vamos ver o 25 primeiro, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar por causa da consciência. Porque o contexto aqui não é carne imunda nem carne limpa, é carne sacrificada, ok? Então, você que tem a mente fraca para isso, não pergunta, come o que tiver no açougue, come. No versículo 28, mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Agora, consciência de quem? Digo, porém, a consciência não tua, mas a de outro. Pois por que há da minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? Ou seja, para Paulo, não tinha diferença nenhuma você comer carne sacrificada ou não. Falou, se você tiver restrições de consciência quanto a isso, não coma e nem pergunte. Se você não tiver, coma. A não ser, não coma se tiver alguém ali. Por que a sua liberdade de consciência iria restringir? Vamos no capítulo 8. Olha o que diz aqui, capítulo 8. Assim, no versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo é o quê? Não é nada no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Meu irmão, Paulo ele era um homem muito controverso. Paulo, se ele vivesse nos nossos dias, acho que ele se batizaria hoje e amanhã estaria excluído. Porque Paulo era um homem muito controverso, ele era livre. Ele era livre. Ele repreendia os da igreja como ele repreendeu a repreensão aberta. Pedro, que precisou, ele era líder da igreja, uma das colunas da igreja, ele, Tiago e João, ele repreendeu. Então, Paulo estava liberto, ele só dizava uma coisa, princípio. Amor e a verdade presente da época era pregar o Cristo crucificado. Vamos lá. Então era isso que ele fazia. No versículo 8 aqui, olha só que isso aqui é lindo. A comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Ou seja, o princípio.
Irmão, você vai colocar esse significado ou não, se fazer mal, livro não é nada mesmo. Quando nós vamos em restaurantes, compramos coisas que são de satanistas, são de pessoas incrédulas, que até são ateus e são ativas aí contra a verdade, só existe um Deus. Se faz mal para o irmão, e Paulo até diz, Paulo no capítulo 10 diz, se a carne fizer, se esse assunto fizer mal para o meu irmão, eu nunca mais como carne. Ele diz. Para a igreja. Vamos finalizar aqui com esse... Vamos finalizar um outro versículo. Deu uma volta na cabeça, que a gente encerra. No capítulo 9 de 1 Coríntios, 19. Olha o princípio. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Vou me batizar, se eu for ganhar mais, amém. Se eles acham que eu estou me retratando, azar deles, meu foco não é isso, o foco é outro. Então eu sendo livre, me fiz de servo para ganhar alguns, para ganhar mais. Versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, ele circuncidou. Ele fala que não deveríamos fazer votos. Aí vai lá em Sancré, que ele faz, rapa a cabeça e faz um voto. Paulo era um homem extremamente controverso, com a mente focalizada em Cristo. Então ele estava pensando em ganhar almas. Isso que Paulo estava pensando, em avançar com a obra. Ele fala, eu fiz voto, não deve demorar, mas se eu quiser também ir pessoas... Por quê? Porque não bania princípios, ok? Regra se quebra. Nós devemos sair por aí quebrando regras? Não. São casos, o que é aqui, circunstâncias alteram condições, as circunstâncias modificam a relação das coisas. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Me fiz de judeu, 20. Fiz judeu para ganhar o judeu. Para ganhar os judeus. Os que estão debaixo da lei, como se estivesse... Ele estava debaixo da lei cerimonial? Não. Mas ele se fez, como se debaixo da lei. Para ganhar os que estavam debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus. Mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, ele não quebrou o princípio. Ele se fez de lei sem lei para o que estava sem lei, mas não quebrando o princípio da lei. Ok? Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos, para ganhar os... Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, fraco para os fracos. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Olha a língua. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa de quê? Do Evangelho. Aleluia. Para ser também participante dele. Amém. Entendeu? No caso aí ele está dizendo, eu quebro regras, mas não quebro o princípio para ganhar almas para Cristo. Isso. Exatamente. Falando da política. Político, na esfera do princípio, Ele até, uma frase bem política mesmo aqui no capítulo 10, portai-vos, no versículo 22, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ok? Amém. Então nós temos que ter métodos, nós temos que ter o princípio à frente de tudo. Não temos que sair por aí quebrando regras? Não. Então, por que toda essa questão de princípio e regra? Meus irmãos, se a associação, a união de vocês comungaram vocês, não avancem. Se estiverem dentro desses princípios. Ok? E se elas determinar alguma coisa sobre vocês, como determinou sobre Ellen White para ir para a Austrália sem Deus ter permitido, mas não quebrava princípios, se submeta. Eu tenho um caso lá em Minas, de membros que foram disciplinados, excomungados por completo da igreja. Eles foram disciplinados, mas eles não foram cortados do livro. E eles ficaram lá um ano e pouco, lá caladinhos. Continuaram indo, igual vocês aqui. Hoje eles são líderes da igreja. Eles fazem um excelente trabalho lá também. Então são casos e casos. Eu não tenho esse chamado. O chamado, hoje eu atuo na linha irregular, estou fazendo a outra frente.
Mas se eu tiver que participar na igreja como eu já participei, eu faria isso sem peso na consciência, com toda a honra e glória indo para Deus. Amém. Entende? Então, às vezes é o teu chamado, às vezes não é. Às vezes você vai ter que agir com métodos mais enérgicos, às vezes não, mas com o princípio. Né? Então, ficou entendido que é princípio, que é regra, que a lei é amor, que Deus é amor, né? E que é isso aí. Fala que eu vou ler aquele último versículo que eu falei que é a lei para a gente encerrar. Sobre métodos. Isso aqui é para nós conservadores, tá? Eu gosto de pregar muito para conservador. Tá, eu vou ler aqui. 5. 2 Reis 5. Isso aqui é para métodos, tá? Vamos usar métodos. Vamos ter sensibilidade com as pessoas. Vamos entender que nem todos estão na mesma esfera de verdade, de luz. Amém. Quanto tempo demorou para vocês chegarem no conhecimento que vocês têm? Eu sei as lutas que eu tive. A paciência que as pessoas tiveram comigo, e às vezes algumas não tiveram muita paciência. Então a gente tem que ter calma, método, visar o princípio. Olha, eu vou ler isso aqui e vocês meditem em casa. Como é? Segunda Reis? 2 Reis 5, a partir do versículo 15. Eu não vou dar abertura para ninguém comentar isso não, já está tarde, mas reflitam em casa, é interessante. Peraí. Isso aqui é o contexto daquele homem que ficou leproso, né? Naamã. Ele tinha que mergulhar no rio e tal, no Rio Jordão, para ser curado. Vamos no versículo 25. Não, no versículo 15, aliás. Capítulo 5, versículo 15. Então voltou o homem de Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele, né? E ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, dê-se ao teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais, olha só o que ele vai falar, porque nunca mais oferecerá este teu servo, ele está falando aí, eu, Naamã, nunca mais vou oferecer holocausto, nem sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Então Naamã falou, olha, um recém-convertido, né, vindo de uma religião pagã, recentemente, acabou de se converter, com orgulho, porque há pouco tempo antes ele falou, não tem rios melhores na Síria, o Eufrates, o rio Tigre, melhores do que essa terra? Aí ele se converte, ele viu aquilo, e olha a sensibilidade do servo de Deus. Ele falou, eu nunca mais vou, ele tomou a decisão, eu nunca mais vou oferecer sacrifício. Né? Nisto agora, o que ele vai falar, olha que coisa crítica, que muitos conservadores podem me apedrejar. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, me perdoe a Naamã. Quando meu Senhor entrar, o rei, né, da Síria, entrar na casa de Rimon, que é um deus pagão, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele falou, eu não vou sacrificar para nenhum outro Deus, mas me perdoe. Quando eu estiver no meu país, e o meu rei me colocar diante de Rimon, e quiser com que eu me encurve, me perdoe. Ele está falando isso. O que o servo fez? Deu uma chicotada nele e falou, vai em paz. Olha a sensibilidade. Os 3 jovens hebreus não se encurvaram. Daniel também não. Uma situação bem específica, né? Mas enfim, lança esse versículo. Vai em paz. Ele não apoiou, mas também não
condenou. Mas eu vejo aqui a sensibilidade e o método de entender a pessoa que ainda come carne, a pessoa que ouve uma música, a pessoa que tem as suas debilidades. Entenda também até o seu pastor, que apesar dele ser pastor, muitas vezes tem menos conhecimento que você. Então leve isso em consideração. Amém. Né? Use de métodos. Não estou dizendo para descambar, não. Mas ore ao Senhor, tenha métodos e tenha o princípio acima da regra. Se você for excomungado ou não, a despeito da autoridade da igreja, siga princípios. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.